E nós estamos de volta aqui do auditório Jornalista Correia Neves, nessa sabatina com o candidato Ulisses Pinheiro do PSOL. Você pode mandar para politica@gcn.net.br a sua pergunta ao candidato, porque no último bloco ele responderá a perguntas de internautas. Daqui a pouco também a gente vai ter mais perguntas de outros blocos, aliás. É porque eu ia falar para você aqui nessa sabatina, que no último bloco tem também depois a cobertura do comércio da Franca. Às vezes o barulho incomoda um pouco. O Edson Arantes tem informações aqui para a gente, né, Edson? E pergunta ao candidato. É isso, Leandro. Estamos de volta. Ulisses, uma das propostas que o senhor defende é a desmilitarização da polícia. Por que essa medida é importante e como que ela seria implementada? Certo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a desmilitarização da polícia ela passa por um processo de segurança pública, porque hoje grande responsável pelo processo de violência no estado de São Paulo é a polícia militar. Nós temos aí leis, nós temos uma regularização militar para a polícia. Nós acreditamos que a polícia ela deve ser civil. Não vamos confundir o seguinte, não é retirar as armas da polícia. Muitas pessoas me perguntam nas ruas, mas você quer que os policiais enfrentem um crime sem armas? Não. Mas que a polícia do trato cotidiano, a ronda escolar, aquela que vai ali organizar, ajudar a organizar as manifestações nas ruas, que ela não esteja armada, porque isso só promove um número maior, né, de violência. Então, nós sabemos que hoje a polícia, ela foge do controle, sobretudo no trato com o pobre, sobretudo na periferia, gerando uma alta taxa de mortes. Só no passado, um dado, a polícia matou cerca de 500 pessoas. Então, não em Franca, no estado. Então, isso é um dado alarmante. É muito grande o número de assassinatos feitos pela polícia. Candidato, agora a polícia hoje, já trabalhando da maneira que trabalha, com seus armamentos, ela já está em desvantagem em relação ao crime organizado. Ao passo em que você tirar o armamento, que já é insuficiente à polícia, você não estará fortalecendo o crime organizado? Como eu disse, é a formação de uma polícia especializada. É claro que essa polícia que vai enfrentar esse ladrão também especializado precisa no armamento condizente, precisa de táticas condizentes. Não a polícia que vai averiguar algo em um domicílio, a polícia do trato ali do cotidiano. Essa polícia, como é feita, por exemplo, na Inglaterra, se a gente olhar os policiais ali do trato cotidiano, não tem armas. Então, é isso que a gente defende. Agora, uma polícia armada específica para o combate a certos crimes é necessário existir. Candidato, mudando de tema de segurança pública para a saúde pública em Franca ela é tema de queixas constantes da população. Faltam leitos de UTI, sobram problemas na liberação para internações, faltam profissionais, especialmente médicos, há fila para a realização de consultas e exames. Como deputado estadual, o que o senhor pretende fazer para melhorar esse quadro, melhorar essa situação? Olha, é de grande tristeza para mim ainda ouvir de alguns representantes do município, como o nosso prefeito, que Franca não tem um problema de saúde. É claro que esse problema não se insere somente em Franca, mas no estado todo. O que nós precisamos fazer é repensar toda a saúde no estado. Repensar com técnicas inovadoras. Por exemplo, não é dado a devida atenção ao atendimento primário, à prevenção. Então, nós esperamos a pessoa ficar doente, precisar de uma fila, precisar de um transplante, de uma cirurgia cara, para dar uma atenção à saúde. Investimento, então, na saúde primária e atender a todas as necessidades, todas as pautas trabalhistas dos funcionários da saúde, principalmente na questão das 30 horas semanais. Sim, dados de um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina mostram que o governo do estado de São Paulo ele gasta por dia R$ 1,17 por habitante na rede pública de saúde. O que o senhor acha desse valor? Olha, isso equivale, eu tenho um dado federal, a 5% do PIB. Isso é irrisório para o tratamento que nós precisamos na saúde. Então, também temos que formar leis que defendam o aumento da verba destinada para a saúde. Esse valor que você me passou agora, realmente, com ele é impossível formar uma saúde de qualidade no estado. E como que o senhor pretende elevar esse valor aplicado? Porque o governo do estado de São Paulo diz que não há de onde tirar, porque o orçamento não cresce na mesma proporção que a necessidade da população de atendimento e não há de onde tirar esse valor. Como é que o senhor, como deputado estadual, pretende fazer com que o governo aplique um valor maior na área de saúde? Certo. Para o Estado, a gente precisa de um pouco de boa vontade política, o que não existe. Nós sabemos que hoje há um grande número de cartéis de planos de saúde.
parte desse dinheiro ainda é investido para áreas que vão ser de setores privados. Então, parte dessa verba também vai para o setor privado. Nós sabemos que a saúde tem que ser estatizada. Na esfera federal, se nós formos analisar aí a quantidade de verba que é destinada ao pagamento da dívida pública, 45% do nosso PIB. Então, isso tem que ser repensado. Dinheiro tem dinheiro sobrando. O problema é a destinação que nós damos para ele. Boa vontade política e a ideia de que saúde ela deve ser pública. Parar de investir no setor privado, né, através desses cartéis que, inclusive, financiam muitos candidatos para defender os seus interesses. Candidato, voltando ao tema segurança pública, recentemente a Polícia Militar do Estado de São Paulo decidiu centralizar as ligações do Serviço de Emergência 190 em Ribeirão Preto, o que gerou inúmeras queixas por parte da população. Qual a opinião do senhor em relação a essa transferência do 190 de Franca para Ribeirão? Olha, isso é muito preocupante, porque uma pessoa que está localizada em Ribeirão, ela não tem a mesma percepção da cidade de Franca como alguém que está aqui. E eu gostaria até que vocês fizessem mais tarde essa pergunta aos nossos deputados estaduais. Como, se eles são da base do governo, eles permitem que algo como isso aconteça, né? Eles perdem o controle de algo tão importante para a gente. Então, não ter o 190 significa uma maior dificuldade de contato com a polícia e de chegada na polícia. A gente faz um call center que fica a 80, 100 quilômetros de Franca, né? Então, isso tem que ser repensado, né? Ulisses, já que você citou em relação aos deputados por Franca, uma pergunta comum que será feita não só ao senhor, mas a todos os 16 candidatos, é a seguinte: como o senhor avalia o trabalho dos atuais deputados por Franca? Olha, isso esbarra na minha forma de enxergar política, como eu disse no começo. O político ele tem que ser, para mim, a cara do povo ali atuando na Assembleia. Não é o que acontece. Nós vemos a cara dos nossos representantes nos outdoors. Quando há aí alguma rodovia que é recapeada, quando há uma pequena destinação de verba para alguma coisa aqui em Franca, né? Mas tudo muito pequeno, tudo muito paliativo. Nós achamos que todas as pautas, toda a construção do trabalho dos nossos representantes deve ser feita através da radicalização da democracia, como a gente disse. O povo deliberando. Conselhos municipais, conselhos estaduais, que não apenas opinem, mas participem da formação dos programas. Porque o que a gente vê hoje é uma política de troca de favores, como a gente falou do voto nosso. Então colocam eles lá, eles trazem alguns privilégios, mas a população não conhece, não sabe o que eles fazem, como eles fazem, qual verba é destinada. Então tudo isso tem que ser repensado. Ele tem que ter uma participação com mais transparência. A população tem que ter uma atuação direta com os nossos representantes, o que não é feito. Candidato, as previsões dos calçadistas para esse ano não são nada animadoras. Em uma entrevista concedida em julho, o presidente do Sind Franca, o José Carlos Brigagão, sentenciou que o setor deve fechar o ano com 5.000 vagas a menos do que no ano passado. Quais são as suas propostas para ajudar esse setor? Inclusive, quando nós conversamos sobre o ICMS, um pouco antes, deixar bem claro que nós defendemos repensar totalmente a tributação no Estado. Isso tem que ser repensado, porque senão vai haver realmente o cruzamento aí de cobranças, de impostos, né? Nós sabemos que o sapato em Franca ele não é um problema municipal, ele é um problema federal, ele é um problema estadual, né? Na questão da tributação, da guerra tributária que nós encontramos hoje entre os estados. Se nós formos analisar, como eu disse, há uma inversão. Hoje se cobra muito sobre o ICMS básico, né, sobre os produtos básicos, que prejudicam também o industrial, que prejudicam o produtor, que tem que ser zerado, para que a população tenha um maior acesso. Daí a taxação das grandes riquezas. Além disso, nós vemos que deve haver um incentivo à tecnologia. Franca, por exemplo, tentou trazer uma faculdade tecnológica e isso não conseguiu sair ali do papel. Tem que ter um investimento no trabalhador. De novo, falou em taxação, em reforma tributária. Essas pautas são pautas federais. O senhor é candidato a deputado estadual. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor vai resolver isso se o senhor não teria, hoje, no Brasil, competência para, por exemplo, promover uma reforma tributária? Certo. Mais uma vez eu digo que, mesmo sendo deputado estadual, é possível formar leis, projetos de leis e enviar para a esfera federal. Além disso, há sim a permissão do Estado de repensar, de conversar ali com a União e repensar o ICMS.
É possível fazer isso. Alguns estados pagam mais, outros estados pagam Estaduais menos. em que o senhor poderia atuar melhor, como, por exemplo, a redução do ICMS, no caso do calçadista para o varejo, em vez de pensar uma coisa tão grande como a reforma tributária ou uma distribuição melhor de tributos entre os entes da União e dos estados? Sim, o problema é que essa redução simples do ICMS, ela enxuga gelo, ela não vai mais profundamente. E ela não mexe com a principal pauta nossa, que é o trabalhador, que é o consumidor. Esse precisa ser pensado também. Nós temos um histórico no Brasil, há mais de 30, 40 anos, de dizer o seguinte: vamos esperar o bolo crescer. Depois que o bolo crescer, a gente reparte entre a população. Nós achamos que o trabalhador deve estar em primeiro lugar. A primeira pauta é o trabalhador. E essa proposta maior, que é mais difícil, exige uma vontade maior, precisa passar por outros deputados, mas ela precisa ser feita para dar algum resultado, senão a gente sempre vai brigar em torno disso. Curiosidade, por que o senhor não se candidatou a deputado federal se suas pautas são voltadas para isso? Certo. Nesse eu defendo algumas questões que passam pela federal, mas todas as minhas propostas, elas passam pela esfera estadual. Eu acho que você pensar o estado de São Paulo, isolado, você pensar Franca isolado, setor calçadista, impossibilita que nós tragamos a esse debate mais profundo para a mudança do cenário. Então, além da questão do ICMS, investimento em tecnologia. O trabalhador é despreparado, o Brasil, o estado de São Paulo e Franca, está perdendo fábricas, indústrias para o estrangeiro, consumidores que chegam com um produto mais competitivo. Então, é uma possibilidade também de haver investimento em tecnologia e no trabalhador para fazer frente no mercado. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste terceiro bloco da Sabatina com Ulisses Pinheiro. Ele é candidato a deputado estadual pelo PSOL. Daqui a pouco, no quarto bloco, tem mais perguntas de jornalistas e também de você, internauta. É política@gcn.net.br. É o GCN nas eleições 2014.